O que é nascer de novo? O novo nascimento se tornou para o cristianismo praticamente um momento místico onde a pessoa se converte à nova religião ou crê que foi regenerada ou salva. Mas será que é isso que Yeshua veio ensinar? O estudo bíblico mais aprofundado mostra claramente que Yeshua não inventou nada. Ele veio legitimar tudo aquilo que Yahweh já havia dito. Veio corrigir distorções de interpretação e prática dentro do judaísmo. E veio viver profeticamente toda a plenitude da revelação do plano de Yahweh descrito no Tanar. Isso posto, vamos analisar a questão entre Nicodemos e Yeshua. Temos o seguinte diálogo entre os dois. Respondeu-lhe Yeshua: Amém, amém, e eu te digo que alguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Elohim. Perguntou-lhe Naquidimon, Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Amém, amém, e eu te digo que se alguém não nascer da água e da rua, não pode entrar no reino de Elohim. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido da rua é espírito. Não te admires de eu haver dito, necessário vos é nascer de novo. Yohanan 3, versículos 3 a 7. A chave para entendermos esta passagem está em duas frases. A primeira frase-chave é a última passagem da citação. Repare que Naquidimon não riu de Yeshua, nem achou que Yeshua estava louco dizendo que ele deveria nascer de novo. Os cristãos acham, logo, que a questão é superficial, mas não devemos nos esquecer de que Yeshua estava perante um rabino, argumentando com um mestre. O que teria feito um grande rabino se admirar com a resposta de Yeshua? A segunda frase-chave é a frase que Yeshua diz quando Naquidimon demonstra estar confuso. Yeshua lhe diz: Tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Yohanan 3,10. Yeshua não estava sendo sarcástico. Ele realmente esperava que Naquidimon o compreendesse. Se ele esperava isso, então isso significa que ele estava usando conceitos com os quais Naquidimon deveria estar familiarizado. Se Yeshua estivesse ensinando este novo conceito místico, certas vezes descritos nas igrejas, então é óbvio que Naquidimon, por mais bem preparado e sincero que fosse, não conheceria o conceito. A pergunta de Yeshua perderia o sentido. Fica bem claro, então, pelo próprio texto, que Yeshua estava usando o conceito comum a um rabino do primeiro século. Mas que conceito seria esse? Afinal, o que Yeshua quis dizer? A resposta está no que um rabino do primeiro século entenderia por nascer de novo. É importante ressaltar que o judaísmo do primeiro século era, em alguns aspectos, muito distinto do judaísmo atual. Uma das principais diferenças era o forte caráter proselitista do mesmo. O judaísmo Parush, precursor do judaísmo ortodoxo moderno, era extremamente proselitista. Ora, Naquidimon, como um rabino importante, como podemos ver anteriormente, certamente estaria familiarizado com os rituais judaicos de conversão. A questão do prosélito e o novo nascimento para o judaísmo Parush, e este conceito foi herdado pelo judaísmo ortodoxo. Um gentil que se tornasse prosélito e se convertesse ao judaísmo deveria morrer para sua natureza gentílica e renascer judeu. O seu renascimento como judeu seria o primeiro passo para um relacionamento com o reino do Eterno. Mas como era simbolizado este renascimento espiritual? Através da Tevilá, isso é, da imersão nas águas, do mikve, que posteriormente o cristianismo passou a chamar de batismo. Até hoje, o conceito de que um prosélito precisa nascer de novo nas águas permanece no judaísmo. Vejamos algumas evidências. O prosélito é considerado como uma criança recém-nascida. Vide Shulchan Aruch, Yoreh De'ayah 269, Yad e Shuribiah, capítulo 13. O conceito de novo nascimento do prosélito e de seu novo status com a relação à sua antiga família é assunto de muitas discussões halásquicas. Enciclopédia Judaica sobre Prosélitos. Que ato físico poderia uma pessoa realizar para simbolizar uma mudança radical de coração, um comprometimento total? Existe um sinal tão dramático, dinâmico e totalmente abrangente que poderia representar a mudança radical de um converso ao judaísmo?
submergindo em um copo de água pelo propósito não de usar as propriedades físicas de limpeza da água, mas para expressamente simbolizar uma mudança na alma, é uma declaração tanto profundamente espiritual quanto imensamente inspiradora. A água do mikve é concebida para limpar ritualmente uma pessoa dos atos do passado. O convertido é considerado pela lei judaica como sendo uma criança recém-nascida. Ao limpar espiritualmente o convertido, a água do mikve o prepara para confrontar o eterno, a vida e as pessoas com o espírito renovado e com novos olhos. Ela, a água, limpa o passado, deixando somente o futuro. Agora podemos perceber claramente o porquê do espanto de Nakidimon. Lá estava Yeshua perante um grande rabino, possivelmente um dos maiores de Israel naquela época. E Yeshua dizia a ele que ele precisava nascer de novo. A resposta de Nakidimon expressa esse choque e demonstra o quanto ele acreditava que sua mera condição racial o isentava na questão. Entrarei novamente no ventre da minha mãe? Ou seja, ele estava dizendo: ei, eu já nasci judeu, vou então voltar ao ventre materno? Repare agora na última parte da citação selecionada do rabino Maurice Lam. Veja que a imersão tinha como propósito demonstrar a disposição da pessoa a fazer techuvá, isso é, um retorno dos seus maus caminhos. É preciso começar de novo, com uma ficha limpa. Daí a ideia da imersão apagando o passado. O que Nakidimon possivelmente não enxergava era que até mesmo para Shut, um fariseu, isto é, alguém super zeloso para com a Torá, poderia precisar de uma ficha limpa. A arrogância espiritual da autossuficiência no zelo, possivelmente até despercebida, era o ponto fraco de Nakidimon, ao qual Yeshua estava se referindo. Ele estava dizendo: até você que se orgulha de viver na Torá, precisa se arrepender e se voltar ao Eterno. Mas será que o restante do contexto apoia a nossa conclusão? Nascido na água e da rua. Em seguida, temos outra famosa frase de Yeshua em que ele se refere ao fato de que só veremos o reino de Elohim se nascermos da água e da rua. Agora, o contraste entre água e espírito também não era nenhuma novidade para Nakidimon. Vejamos o que diz Ezequiel Hanavi, o profeta Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, versículos 25 e 26. Repare que o profeta compara o novo espírito com a questão da circuncisão do coração, que a Torá aborda e que Shaul, Paulo, reforça. A circuncisão do coração nada mais é do que a kavaná, isso é, a intenção do coração. Yeshua mesmo, em outras ocasiões, confirmou o conceito de que a origem de nossos atos, e portanto a fonte de tudo, está no coração. O paralelo de Yeshua, vemos aqui então o paralelo traçado por Yeshua. Ele vai além de sugerir uma imersão a Nakidimon, ele sugere ainda uma techuvá de coração ao Eterno. Isso para um homem orgulhoso como Nakidimon era demais, e por isso ele não conseguiu entender algo que era tão claro, que ele, judeu observante da Torá, precisava se arrepender dos seus pecados e buscar a face do Eterno, tanto quanto um helenista pagão. Afinal, este era um dos principais problemas de alguns fariseus. Atos externos de aparente santidade, enquanto o interior estava distante do Eterno. Reanalisando, portanto, o paralelo de Yeshua, vemos que ele disse a Nakidimon: precisaria nascer da água, isto é, ter uma nova atitude de arrependimento e almejar começar de novo, e do Espírito, isso é, ter um coração voltado para o Eterno. Agora começa a fazer sentido todo o contexto geral. E vemos que é exatamente isso que o Eterno vem pedindo de Israel desde os primórdios da Torá. Nada mudou quanto à expectativa dele, porque ele não muda. Yeshua encerra dizendo que quem é nascido da carne é carne, e quem é da rua é espírito. Ou seja, ele diz a Nakidimon claramente: Nakidimon, não estamos aqui falando de descendência física, mas sim de uma regeneração do seu interior.
Reconstruindo o diálogo entre Exu e Nakidimon, se fôssemos reconstruir o diálogo entre Exu e Nakidimon, utilizando a linguagem de hoje e mantendo a mesma ideia, o mesmo seria mais ou menos da seguinte forma: Yeshua com autoridade. Eu te digo que se você não fizer uma imersão simbolizando que está deixando para trás os seus pecados, não verá o reino de Elohim. Nakidimon. Imersão? Como você pode dizer isso? Eu já sou um judeu de nascimento. Como vou entrar de novo no ventre da minha mãe para renascer judeu? Yeshua, eu te digo que se você não demonstrar exteriormente que fez techuvá, retorno em seu coração, não vai entrar no reino do Eterno. Não estou falando de ser judeu fisicamente, mas sim de ser regenerado espiritualmente. Não fique surpreso se eu te digo que você precisa fazer techuvá, retorno. O entendimento cristão versus o entendimento daqueles que se diziam do caminho segue um pequeno resumo da diferença aqui demonstrada de como um cristão que enxerga esta passagem desconectada de seu contexto judaico encara a questão e como um israelita do caminho vê a questão. Para um cristão, Yeshua se referia a uma experiência nova. O novo nascimento é o ato de ser salvo aceitando a Yeshua. Nakidimon não tinha como saber do que Yeshua estava falando e provavelmente não era muito esperto se a pergunta dele sobre voltar ao ventre foi literal. Nascer da água é ser batizado e nascer da rua é ser batizado no Espírito Santo. O novo nascimento é um fenômeno puramente de fé. Para a israelita do caminho, Yeshua se referia ao mesmo objetivo que o Eterno sempre teve, de que todos se voltem a Ele. O novo nascimento é a techuvá, isso é, retorno ao Eterno. O novo nascimento não é a salvação. A salvação é a consequência do novo nascimento. Nakidimon sabia do que Yeshua estava falando, mas sua arrogância espiritual o cegava quanto à necessidade de uma pessoa religiosa se arrepender. Nascer da água e do espírito é uma figura de linguagem usada por Yeshua para expressar os dois aspectos da techuvá, a demonstração externa, a água, de um processo interno, o espírito, exatamente como é no caso de um prosélito do judaísmo. O novo nascimento envolve fé e atitude de vida. Conclusão. O que é o novo nascimento? Em poucas palavras, nascer de novo é estar disposto a começar com uma ficha limpa, isto é, deixar para trás uma vida de pecado e distanciamento do Eterno e abraçar a pureza original, ou seja, voltar a desejar viver uma vida reta, no serviço dele. Contudo, o mais importante de tudo, por amor a Ele, com o coração circuncidado, isso é, voltado para a nossa aliança com Ele. O novo nascimento não é uma experiência transcendental, nem é um momento ou mesmo um ato, e sim uma atitude de vida. Esse novo nascimento nos conduz a Yeshua HaMashiach, que nos leva à vida eterna em Yahuwah.